Meus irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa reunião de estudo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 19. E os fundamentos da muralha da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo de safira e o terceiro de calcedônia. Está vendo aí? Calcedônia. E o quarto de esmeralda. Então hoje nós vamos estudar sobre a calcedônia. Vamos orar. Pai bendito, no grande nome de Jesus, o teu eterno, precioso Filho Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em teu nome, clamando a ti, Senhor. Venha se manifestar a nós através da tua palavra. Vem e se revela a nós, Senhor. Se derrama, fala aos nossos corações. Senhor, abra os teus céus neste lugar. Nós queremos sentir tua voz como uma espada penetrante de 2 gumes, perfurando o nosso interior, cortando tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te honra. Mas também queremos sentir a tua palavra como a água cristalina que nos lava. Queremos ser purificados pela tua palavra, queremos ser lavados pela tua palavra. Nós te rogamos nesta noite no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos estudando sobre as pedras preciosas. Acabamos de ver os slides sobre esta calcedônia, a ágata. Quando nós lemos esse texto aqui, a calcedônia é a terceira pedra do fundamento. Então nós vamos ter que ir aqui em Marcos capítulo 3 para descobrirmos sobre qual apóstolo ou qual apóstolo está relacionado com essa pedra. O versículo 16 de Marcos 3 diz: designou os 12, o primeiro Simão, a quem pôs o nome Pedro, o segundo Tiago, filho de Zebedeu, e o terceiro, aqui está, o terceiro João, irmão de Tiago. Então o apóstolo João é o apóstolo que corresponde à calcedônia. Então vamos para um outro problema que nós temos que resolver aqui. Irmãos, quando nós lemos lá no capítulo 21 e o versículo 19 sobre a calcedônia, e eu mostrei a pedra para vocês, a ágata. Então temos um problema aqui, porque eu disse que a calcedônia é a ágata. Deixe-me explicar isso de 2 formas, para que vocês entendam. Primeiro, é que a calcedônia é uma classificação de pedras preciosas. Se você for no estudo de mineralogia, gemologia, você vai ver que a calcedônia não é uma pedra, é uma classificação de pedras. O crisopraso é uma pedra, é uma calcedônia. A ágata é uma calcedônia. Ônix é uma calcedônia. Estão entendendo? Então, calcedônia é uma classificação de pedras, ok? Existem variadas pedras que pertencem ao grupo da calcedônia. Então, esse é um ponto que vocês têm que entender. Segundo, como então nós sabemos que a calcedônia é a pedra de João? Bom, pela ordem. E que essa pedra calcedônia, que é a ágata, é a pedra de João. Bom, para isso nós temos que ver alguns outros textos. Por favor, vamos aqui em Êxodo capítulo 28. Porque aqui em Êxodo capítulo 28, nós temos as pedras do peitoral do sumo sacerdote. E as pedras do peitoral do sumo sacerdote são as mesmas pedras
que estão aqui no capítulo 21. No capítulo 21 de Apocalipse. Então, se você ler aqui no capítulo 28 do livro de Êxodo, a partir do versículo 17 está assim: e o encherás. Bom, vamos voltar um pouquinho. No 15 diz assim: farás também o peitoral do juízo, de obra primorosa, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, jacinto, púrpura, carmesim e linho retorcido. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. E o encherás de pedras, em 4 fileiras. Então havia 4 ordens de pedras. A primeira, de sárdio, topázio, carbúnculo. A segunda, esmeralda, safira, diamante. A terceira, jacinto, ágata, ametista. A quarta, berilo, ônix e jaspe. Estão vendo? Então, no peitoral do sumo sacerdote, havia aqui 4 fileiras compostas de 12 pedras preciosas. Cada ordem tinha 3 pedras. E quando você estuda, é claro que não podemos fazer isso, mas já fizemos. No passado nós estudamos essas pedras preciosas a partir do peitoral do sumo sacerdote. E vocês sabem muito bem que estas pedras, aqui no versículo 21, diz assim, que são segundo os nomes dos filhos de Israel. Cada uma dessas pedras corresponde a um dos filhos de Israel. Como esse não é o nosso enfoque, nós não consideramos este aspecto das pedras preciosas. Porém, quando você estuda aqui as pedras preciosas do peitoral, a única que vai corresponder no aspecto espiritual como uma calcedônia ao apóstolo João é a ágata. Ok? Porque as outras pedras, cada uma delas que você for estudando, cada uma delas, ela corresponde fielmente tanto a um patriarca como aos apóstolos. Porque primeiro você tem que pegar essa ordem do peitoral, considerar a ordem dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Depois que você estabelece aqui as pedras, depois você vai estabelecer cada uma das tribos, ou cada um dos patriarcas. Aí depois você vai para Apocalipse capítulo 21 e faz a relação dessas pedras conforme a ordem do peitoral. Aí depois você vai vir com os nomes dos apóstolos, porque isso está no versículo 14 de Apocalipse capítulo 21, diz que os fundamentos da Nova Jerusalém correspondem aos nomes dos 12 apóstolos. Então, é algo muito especial entender isso. E a única pedra aqui que corresponde ao apóstolo João, a calcedônia, lá em Apocalipse capítulo 21, é a ágata. Coloquei esse ponto porque é muito importante, para que não fique nenhuma brecha no nosso estudo, e nenhuma dúvida. Agora vamos estudar um pouco sobre esta calcedônia, ou esta ágata, que é o terceiro fundamento da Nova Jerusalém, da muralha da Nova Jerusalém. Como disse, esta é uma pedra que é uma classificação, é um grupo, né? A calcedônia, ela classifica um grupo de pedras, como a ágata, o sárdio, o crisópraso, a cornalina, ônix, enfim, várias pedras preciosas correspondem ao grupo da calcedônia. Agora, eu quero mostrar alguns detalhes, pelo menos dois detalhes desta pedra. Primeiro, essa é uma pedra criptocristalina, lembra? Nós colocamos aqui para vocês duas características desta pedra. Ela é uma pedra criptocristalina e é uma pedra intrusiva. Essas duas características desta pedra é muito importante, porque a designação da criptocristalina é que a preciosidade, se você estuda o sentido dessa palavra, vai indicar que a preciosidade se encontra no oculto, se encontra no interior. Esta é a ideia da palavra criptocristalina. Existem alguns cristais, preste bastante atenção nisso, nessas fotos que vocês viram,
quando eu disse para vocês, olhe no interior, porque ela é uma pedra intrusiva, ela se forma no interior. Então, dentro do interior, aonde essa pedra é formada, se você olhar a olho nu, você não vai perceber. Mas, se você olhar através de um aparelho que te permite ver para dentro dessa pedra, na luz, você vai ver que existem algumas, como que fibras, traços de cristais. E esses traços de cristais é que torna essa pedra singular no seu aspecto natural, e é isso que eles querem, eles chamam de criptocristalino, isto é, a sua beleza está no interior. Para nós, para mim, que sou leigo no assunto, talvez isso não chame tanta atenção, mas para um especialista, para uma pessoa que tem o real interesse por esse tipo de pedra, ele vai perceber que lá no interior dela existem cristais, que se esconde ali, e isso indica que a beleza dela está no interior. Então, o que é uma pedra criptocristalina? Uma pedra criptocristalina indica que a beleza está no seu interior. Isso é importante, irmãos, porque nós não estamos estudando sobre minerais, nós estamos estudando sobre a formação do caráter de Cristo em nós. Nós estamos estudando o capítulo 21 de Apocalipse, e essa ágata, ela vai justamente nos mostrar isto. Essa pedra de ágata, ou a ágata, ela vai nos mostrar isto. A beleza está no seu interior. Se você observar a ágata, lembre-se que eu mostrei para vocês e disse para vocês, olhe a parte externa, é uma crosta, uma rocha, aonde ela está, e aquilo é feio, não tem beleza nenhuma. Então, se você olha essa pedra só pela rocha, não tem beleza, mas quando ela é talhada, você observa ela, a beleza está no interior. Tem uma irmã aqui, que ela tem essa pedra, essa ágata, é muito bonita. Eu vou ver se eu convenço ela a me emprestar essa pedra para me mostrar para vocês na próxima reunião. É uma pedra muito bonita, essa pedra dela é muito especial, porque ela tem esse detalhe. Por fora não tem muita beleza, mas quando você tira, ela é duas partes. Quando você tira, irmãos, é uma beleza indescritível. É você pensar que homem algum poderia compor aquilo, mas o Deus de toda glória, de toda sabedoria e poder, Ele colocou esses minerais para nos falar de coisas espirituais. Então, por favor, vamos entender um outro detalhe. Vocês se lembram que eu mostrei que é uma pedra criptocristalina e é uma pedra também intrusiva. Isso é muito importante. O que significa essa designação intrusiva? Isto é, dentro das pedras preciosas, no interior das rochas, existem uns espaços vazios chamados de drusas ou geodos. Drusas ou geodos. E é nesses espaços vazios, olha que coisa mais interessante, é nesses espaços vazios que esta pedra, a ágata, ela vai se formar. Por isso é uma pedra muito curiosa. Aqui nós já podemos extrair duas lições que o Espírito Santo quer nos falar. Primeiro, sobre o caráter criptocristalino desta pedra, que fala que a preciosidade está no interior. Irmãos, veja, isto é algo estritamente bíblico, porque a preciosidade da nossa vida está no interior. Você se lembra de Sansão? A Bíblia nos fala da história de Sansão em Juízes 13. Quando você estuda a vida de Sansão, você vai descobrir que Sansão era um homem normal, porém havia algo nele que o distinguia das outras pessoas. Havia um poder interior, havia uma vida interior, e essa vida se manifestava em poder, e ele sabia disso. E quando o Espírito de Deus incitava ele naquela vida interior, ele tinha uma força descomunal, ele manifestava e expressava o poder de Deus. Porém, quando você estuda a vida de Sansão, você descobre que ele foi tratando esta vida com certo desprezo, com certo descaso. Ele foi levando
vida espiritual de maneira natural. Irmãos, a vida espiritual não pode ser tratada segundo a nossa natureza carnal. A vida espiritual é um tesouro oculto que está dentro de nós. Que nós precisamos guardar isso com muito temor, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Às vezes nós nos acostumamos com a vida espiritual. Sabe por que ocorre a apostasia na vida das pessoas? É porque elas perdem o senso da grandeza, da riqueza, do tesouro que é a vida espiritual. Começam a banalizar as riquezas de Cristo dentro de nós. Quando nós tratamos a vida interior com descaso, com desprezo, quando tentamos colocar a vida espiritual no mesmo patamar da nossa vida natural, nós entramos em declínio, em degradação. Foi o que aconteceu com Sansão. Havia um poder interior. Neste poder interior estava a força da sua consagração. Isto é, a consagração estava fundamentada nessa vida interior. E o que aconteceu? Ele foi banalizando, ele foi brincando, a ponto de um dia toda essa força ser retirada dele. Um dia ele perdeu toda essa força. Um dia ele perdeu essa força, e quando ele perdeu a força, ele perdeu também a visão. É assim que vai acontecendo, irmãos. Porque ele foi banalizando aquilo que era espiritual, aquilo que era sagrado dentro dele. Irmãos e irmãs, existe algo sagrado dentro de nós. Isso não pode ser perdido. Isso não pode ser perdido. Se você falhar uma vez, duas vezes, seja como for, vai aos pés do Senhor. Procure restaurar isto. Davi, quando ele matou Urias, você sabe o que significa Urias? Luz de Deus. Quando ele matou Urias, ele apagou a luz de Deus na vida dele. E você sabe muito bem como foi que Davi conviveu com isso. Até que um dia o Senhor tratou com Davi. E quando o Senhor tratou com Davi, Davi fez uma oração que está registrada no Salmo 51. E nessa oração ele orou e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa foi a oração dele. Porque era tudo que Davi não podia perder, era o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus era a vida interior, é a vida interior no seu espírito. E se ele perdesse isso, ele perderia tudo. Não adiantava ficar com o reino sem o Espírito Santo. Então, meus irmãos, preste atenção nisto. Tem um texto em Cantares que diz assim: jardim fechado és tu, amada minha. Nossa vida tem que ser como um jardim fechado, irmãos. O espiritual é aquilo que deve estar escondido. Você já viu que tem muitas pessoas que gostam de falar da sua espiritualidade? Toda pessoa que quer ser muito espiritual à vista dos outros, sabe o que elas são? Superficiais. Vida espiritual não é uma coisa que você faz propaganda. Vida espiritual não é uma coisa para ser falada. Vida espiritual é algo para ser expressado. Então, quando nós não cuidamos desse jardim fechado, que é a vida interior, que é a vida no espírito, porque, irmãos, pense bem, Efésios 2 vai nos dizer que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Espiritualmente nós estávamos mortos, mas o poder de Deus, a vida de Deus, o novo nascimento, na regeneração, entrou aí e vivificou o nosso espírito, e o Espírito de Deus veio habitar o nosso espírito. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Então Paulo, de maneira muito gloriosa, ele vai mostrar a riqueza dessa vida interior. Ele vai mostrar o caráter dela, algo que nós cristãos, talvez, muitos de nós, não estejamos ou não tenhamos dado o valor devido. Talvez muitos de nós não estamos dando o valor devido ao caráter singular da vida interior. E a Bíblia trata isso com muita seriedade. Paulo, como os demais apóstolos, os demais escritores neotestamentários, eles trataram isto de maneira muito clara, de maneira muito aberta. Então nós temos que observar algo muito especial. Porque, irmãos, existe algo no nosso interior que nos torna diferente de todas as pessoas.
Tem um texto aqui em 1 João, no capítulo 3, por favor, um texto que eu quero ler com vocês. Quando João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aqui, 1 João capítulo 3, versículo 1, quero que você veja isso. Veja, quão grande amor nos tem dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece. Está vendo? O mundo não sabe disso. Como que o mundo nos trata? Nos trata de maneira qualquer. E alguns até tratam pior, porque quando sabem que nós somos cristãos, eles nos tratam com desprezo. O Senhor Jesus já disse isso, que o mundo não nos amaria porque não amou Ele. Porque o mundo não amou Cristo também não vai nos amar. Eu acho interessante, aliás, não é interessante. Eu acho, irmãos, muitos cristãos buscam a aprovação desse mundo. Muitos cristãos, eles buscam aplauso do mundo, eles buscam a glória deste mundo. Irmãos, nós devemos buscar o contrário. Não é que nós vamos provocar isso, mas é natural que o mundo nos despreze. É natural que o mundo olhe para nós com desprezo, porque o mundo não sabe o que existe dentro de nós. Ele não sabe o que significa a nossa posição como filhos de Deus. Existe algo no teu interior, no meu interior, que o mundo não sabe, e é isso que nos faz diferente de todas as pessoas, porque o que nós temos dentro de nós, nessa habitação, existem tantas coisas gloriosas. Uma delas é a nossa filiação eterna. Nós podemos falar da habitação do Espírito, é uma habitação eterna. A filiação é uma bênção eterna. A nossa redenção, tudo que nós formos colocar aqui debaixo dessa expressão, vida interior, significa, irmãos, que são bênçãos eternas e não temporais. E aqui está uma delas. Por isso o mundo não nos conhece. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele. Deixe-me avançar um pouco sobre isso. Uma frase, ela é muito peculiar, especialmente nas cartas de Paulo. E essa frase, ela designa a totalidade daquilo que é a vida cristã. É a frase em Cristo. Nós podíamos começar aqui por 2 Coríntios 12, 1. Paulo diz assim: conheço um homem em Cristo. Só até aí. Irmãos, observe bem. Conheço um homem em Cristo. O que é um cristão? Um cristão é alguém em Cristo. Um cristão não é um religioso. Um cristão não é um frequentador de reuniões evangélicas, cristãs, religiosas. Não. O cristão não é membro de nenhuma denominação. O cristão, na essência da palavra, é um homem em Cristo. É alguém que foi unido de tal maneira a Cristo. Isso é interior, irmãos. Isso é interior. Permita-me citar 2 textos aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 27, e depois Colossenses 3, 3. Só para nós vermos 2 preposições que estão nesses 2 versículos, que vão lançar luz, clareza sobre o verdadeiro sentido daquilo que é a nossa vida interior, essa vida criptocristalina que nos é apresentada pela Ágata. Colossenses 1, 27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer quais são, olha a frase, as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui eu quero que você preste atenção nessa preposição em. Cristo em vós, em, está vendo aqui essa preposição? Segura ela aí, agora a gente vai tocar nela. Versículo 3 do capítulo 3, aqui de Colossenses ainda.
Porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Essa frase aí, juntamente com, não existe no original. O que existe no original é uma preposição. A vossa vida está com Cristo em Deus. Com, essa preposição que eu quero que vocês segurem, ou capturem ela aí. Veja bem, essa frase, primeiro, capítulo 1, versículo 27, quando ele diz, Cristo em vós, está vendo essa preposição em? Essa preposição denota uma posição fixa de descanso. Guarde isso, irmãos. Uma posição fixa, permanente de descanso. O que significa? Se você tem certeza disso, não importa o quanto o inimigo tem procurado te perturbar, não importa quantas ventanias, quantos vendavais vêm contra a tua vida, não importa quantos dardos inflamados são lançados contra você, não importa, você tem uma posição permanente de descanso em Cristo. Sua vida está tão unida à vida de Cristo, que você está fixo nele, e você deve descansar nessa certeza. Imagine o que essa preposição nos ensina. A outra, quando ele diz, porque a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus, juntamente com, essa preposição com, é uma outra preposição importante no texto original. Ela significa união, união. Quando a Bíblia diz que nós estamos unidos a Cristo, essa união é uma posição fixa de descanso. Estamos unidos a Ele, nossa vida foi unida à vida de Cristo, de tal maneira que não se pode separar. Existe algo interessante com a palavra Espírito no Novo Testamento. Quando os estudiosos, os tradutores da Bíblia, aliás, quando eles estavam traduzindo a Bíblia do original grego, uma das palavras que eles tiveram muita dificuldade foi a palavra Espírito. Porque quando esta palavra era usada para se referir a Cristo, a Deus, ou mesmo ao Espírito Santo, era a mesma palavra no texto original que se referia ao espírito do homem regenerado. E isso foi traduzido para o português. A palavra é espírito. Mas por que isso, irmãos? Significa que o nosso espírito, o espírito de Cristo, está tão unido que não tem como separá-lo mais. É isso que ele diz aqui, nossa vida está oculta, escondida em Cristo. Irmãos, por mais limitados que sejamos, por mais tribulações que passemos, por mais lutas, angústias, tudo que este corpo periférico sente por causa da nossa alma, por causa da nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, aquilo que sentimos, aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que pensamos, é por causa dessas coisas. O que sinto, o que penso e o que quero, são essas coisas que provocam angústias no nosso ser interior. Eu quero que você entenda, você tem uma posição nele, você tem uma posição inabalável, você tem uma posição firme, você pode descansar, porque você e Cristo estão unidos de uma maneira gloriosa, de uma maneira mística, mas de uma maneira real. O mundo não vê isso, o mundo não sabe disso, o mundo não nos conhece porque não conhece Ele, porque se conhecesse Ele, saberia que dentro de nós existe uma vida ressurreta, uma vida eterna, uma vida indestrutível, e essa vida está dentro de mim, está dentro de você. Esta é a realidade do cristalino, ou do criptocristalino. Graças ao Senhor por isso. A profundidade da nossa vida é algo muito especial. Há um outro detalhe desta pedra, da ágata, é a sua intrusividade. Essa palavra não existe
no português, no Roais, mas é um neologismo. Mas essa pedra é uma pedra intrusiva, uma pedra que se forma dentro da outra. Não é glorioso isso, irmãos? Nós crescemos em comunhão uns com os outros, nós crescemos unidos aos irmãos. O desejo de Deus é que o nosso crescimento seja parte da nossa mutualidade, da nossa comunhão. Às vezes, nós temos dificuldade em relacionamentos, porque nós queremos trazer sempre as coisas naturais para o mesmo ambiente da vida espiritual. É claro que a vida espiritual para um cristão é que tem que reger sua vida natural, mas geralmente os cristãos fazem o inverso. Eles fazem com que a vida espiritual, a vida natural, venha sobrepor a vida espiritual. Então as pessoas, elas são assim, na vida da igreja, na reunião da igreja, elas têm um comportamento. Na vida de oração, lá no quarto, sozinho com Deus, tem o mesmo comportamento. Mas no trabalho, na vida social, no meio dos amigos, seja onde for, elas têm outro comportamento. Por que esses dois comportamentos? Qual vida está regendo aí? Porque na verdade, irmãos, eu creio que o cristão, ele não deve viver essa duplicidade de comportamento. Ele tem que ter um comportamento. Quando ele tem dois comportamentos, quando na vida da igreja, na vida espiritual, ele é um, e na sua vida natural, no seu trabalho, na sua casa, seja onde for, ele é outra pessoa, na verdade isso é hipocrisia, é dissimulação, é usar máscara. Eu sei que não é fácil, mas esse é o caminho. Porque nós temos uma vida espiritual, e essa vida tem que governar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. O problema da vida natural é que ela foi a coroa da queda na prática da vida do homem. Porque na verdade, o homem espiritual, ele governava todas as ações do homem natural. Mas depois da queda foi o inverso. O espírito ficou como que morto dentro do homem. Morto. Por isso que Deus disse para o homem: morrendo morrerás. E Adão continuou vivo, mas espiritualmente o homem morreu. E todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Nascemos como filhos da ira. Então, irmãos e irmãs, nós temos que conhecer essa verdade. Porque quando você passa pela experiência do novo nascimento, você precisa entender que a conversão não é mudança de alguns hábitos, é mudança de caráter. É mudança completa. Ainda podemos pecar, claro. Podemos falhar, claro. Vamos errar muitas vezes. Mas uma coisa é certa: a vida dentro de nós governa tudo. E essa vida dentro de nós é que produz, pelo Espírito de Deus, o convencimento do pecado e nos leva ao arrependimento. Por isso nós temos que aprender a cultivar a realidade da vida interior, através da palavra, da oração, da comunhão, da adoração, do jejum, buscando a mente, a vontade de Deus. Então aqui nós temos uma característica dessa pedra, uma pedra que se forma dentro das outras. Por isso que a exortação do Novo Testamento, na vida prática de comunhão, é que nós cresçamos juntos, é que nós possamos aprender juntos, com todos os santos. Veja um exemplo, está aqui em Efésios capítulo 3. Para a gente chegar aonde nós vamos chegar, primeiro temos que ver alguns detalhes deste capítulo 3. É um capítulo impressionante, esse capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Então Paulo vai abrir um parênteses. No sentido da gramática, chama-se digressão. Paulo vai colocar aqui uma digressão. O que é uma digressão no sentido gramatical? Um parênteses. Então, geralmente alguém está escrevendo ou falando sobre um assunto, aí de repente ele para aquele assunto, abre um parênteses, fala várias coisas dentro daquele parênteses e fecha o parênteses. É isso que ele vai fazer no capítulo 3. Então ele vem falando algo, diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus a mim concedida. E agora vai começar essa digressão. E
E por revelação me foi dado conhecer o mistério. Ele entra nesse assunto do mistério. Veja que tem um artigo definido aqui para mistério. Como antes havia escrito resumidamente, existem algumas conjecturas sobre essa frase. O que ele havia escrito resumidamente? Alguns entendem de maneira geral que tem algo a ver sobre todo o capítulo 1, onde ele fala do eterno propósito de Deus em Cristo, e no capítulo 2, onde ele vai falar da reconciliação, da regeneração como método de Deus. Ele começa lá no versículo 1 do capítulo 2, onde ele vai tratar disso de maneira mais abrangente, até o versículo 10. Então, irmãos, alguns veem assim, na minha pequena ótica, eu vejo que no versículo 20 até o 22, Paulo vai falar algo muito extraordinário, que é a conclusão desse capítulo 2, sim, porque nesse capítulo 2 ele começa falando da nossa vida como mortos em delitos e pecados, nós que um dia éramos filhos da ira, nós que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então ele começa a dizer todas essas coisas, e quando você termina esse capítulo, ele vai dizer que nós, que um dia éramos filhos da ira, nós que um dia estávamos mortos, nós que um dia andávamos segundo o curso deste mundo, fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a pedra angular, a pedra principal. Aí ele diz assim, em quem todo edifício bem ajustado cresce para que nós somos estes, que crescemos, para quê? Para ser um santuário. Veja, pessoas mortas em seus delitos e pecados, agora elas cresceram para ser um santuário dedicado ao Senhor. Aí vai explicar, em quem também vós sois juntamente, está vendo, irmão, juntamente edificados para a habitação de Deus no Espírito. É muito grandioso a conclusão desse capítulo 2. Então, Paulo está falando disso, de nós sermos a habitação de Deus no Espírito. E, se você observar os 3 últimos versículos do capítulo 2, eles são uma conclusão estupenda do que Paulo vinha tratando no capítulo 2. Aí ele diz, por esta causa. Qual causa? Esta causa, desta grande edificação, deste grande santuário, que é o assunto de grande relevância dentro de todo o Novo Testamento. Nós, irmãos, mortos em pecado um dia, agora somos edificados para ser um santuário, para a habitação de Deus. Para a habitação de Deus. Diz, por esta causa, ele diz, eu Paulo, sou prisioneiro. E se você observar, irmãos, o chamado de Paulo tinha muito a ver com a edificação do corpo de Cristo. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos escritores do Novo Testamento, nenhum dos apóstolos esteve tão envolvido com o assunto da edificação da igreja como o corpo de Cristo, como Paulo. Cada um teve o seu lugar, mas Paulo foi aquele que mais se dedicou ao assunto da edificação da igreja como corpo de Cristo, porque ele foi aquele que viu Cristo de maneira glorificada, e ele viu quando Cristo disse que ele estava sendo perseguido por Paulo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não perseguia Jesus. Para Paulo o assunto Jesus era uma coisa de passado, era uma coisa de sepultamento. Ele sabia que o Jesus estava morto e sepultado em Jerusalém. Agora ele aparece diante dele glorificado e diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo perseguia a igreja de Cristo, não Jesus. Aí agora ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então ele viu que aquele que persegue a igreja de Cristo persegue Cristo, porque Cristo e a igreja são um. É pequeno isso, irmãos? Não. É muito elevado isso. Aí ele diz assim, eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios. Se é que tens ouvido da dispensação da graça, essa palavra dispensação é um termo grego oikonomia, isso é economia da graça. Então ele vai falar desses assuntos tão ricos. Aí diz, por revelação, versículo 3, me foi dado conhecer o mistério. Qual mistério? Como havia antes escrito resumidamente. Qual mistério? Que, ele diz,
pelo que quando ledes podeis perceber o profundo conhecimento que tenho do mistério de Cristo. Então, esse mistério aqui é o mistério de Cristo. Ele diz que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está vendo aqui? Ele diz saber qual o mistério. Gentios e judeus são membros do mesmo corpo, desse mesmo edifício. Está vendo aqui? É isso que ele está falando. Então, o primeiro item aqui, irmãos, desse capítulo 13 é sobre o mistério de Cristo. O segundo item, versículo 8, ele vai dizer assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho. Olha a frase: insondáveis. Aquilo, irmãos, que você pode mergulhar na mais intensa profundidade, você não vai chegar no fim. É aquilo que não esgota o seu fim. É aquilo que não tem como você chegar ao fim. Insondáveis riquezas de Cristo. As riquezas de Cristo são inesgotáveis. Por toda a eternidade nós vamos desfrutar e penetrar nas profundezas de Cristo. E sabe o que nós vamos aprender? É que estas preciosidades, essas profundezas de Cristo são inesgotáveis. Então olha essa frase: primeiro, o mistério de Cristo; segundo, as insondáveis riquezas de Cristo. Olha o versículo 9: e demonstrar a todos qual seja. Olha essa frase: dispensação. A palavra aqui, mais uma vez, economia do mistério. Porque a palavra mistério, irmãos, para um ímpio, para uma pessoa sem Deus, é algo oculto, é algo que você não pode ter revelação nenhuma. Mas para o cristão, mistério é um segredo do coração de Deus que Ele revela para os seus santos. Para nós não é nada oculto, para nós é um segredo divino revelado. Amém? Não é algo que nós não podemos tocar, é algo que nós podemos tocar, conhecer e desfrutar. Então ele diz assim: a economia do mistério é algo muito rico isso, irmãos. Ele diz assim que desde os séculos ocultos, desde os séculos esteve oculto em Deus, o qual criou todas as coisas. Então observe, havia em Deus, havia dentro de Deus segredos insondáveis, riquezas inescrutáveis, muitas das grandezas do seu eterno propósito que Deus não revelou a ninguém. E todas essas coisas compõem a administração eterna de Deus, o seu eterno propósito. Ele não revelou para ninguém. Agora Ele escolheu os apóstolos para poder revelar a sua economia misteriosa. Por que misteriosa? Porque estava oculta nele, mas agora Ele está revelando. Então veja, a dispensação do mistério. Versículo 10. Para que a multiforme sabedoria de Deus. Outra frase, irmãos. Então, o mistério de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, a dispensação do mistério. A quarta, a multiforme sabedoria de Deus. É uma outra frase que eu quero que você entenda. Agora você vai compreender por que eu estou empilhando essas frases. Então aqui nós temos a multiforme sabedoria de Deus. Essa palavra multiforme, a tradução dela é múltiplas faces. Pode ser traduzida também múltiplas facetas. Então, as múltiplas formas de Deus se expressar em sabedoria. Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne agora, ou agora seja dada a conhecer por meio da igreja. Irmãos, permita-me colocar algo para vocês. Quando ele diz assim, por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa frase, principados e potestades aqui, ela tem um sentido genérico, porque ela não é uma declaração direta aos anjos caídos, a demônios. A palavra principados e potestades aqui não quer dizer espíritos maus. Ela tem um sentido muito mais abrangente. Ela inclui anjos maus, como também anjos bons. Isso é muito curioso, irmãos. O que quer dizer Paulo nesse texto? Eu creio que do ponto de vista da experiência prática, no que concerne o chamamento da igreja, esse é um dos textos assombrosos. Sabe o que Paulo está dizendo, irmãos?
que existem muitos aspectos, existem muitas facetas da sabedoria de Deus, que nem mesmo os anjos que estão próximos de Deus em sua glória, são capazes de conhecer, e que eles estão aprendendo essas múltiplas facetas da sabedoria de Deus através da igreja. É como se ele dissesse que a igreja é uma escola, onde anjos bons e maus estão aprendendo muitos aspectos da sabedoria de Deus. Imagina os anjos lá na glória de Deus, onde que eles iam aprender sobre a glória da graça de Deus? Aonde? Onde que anjos poderiam aprender sobre a graça de Deus? Jamais eles podiam aprender a graça de Deus no trono de Deus. Eles puderam aprender sobre a graça de Deus no mundo de pecado, com pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, pessoas que eram filhos da ira, pessoas que estavam destinadas ao inferno. Foi a essas pessoas que Paulo diz assim, lá no versículo 4 de Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Como os anjos aprender isso, irmãos? Se não fosse através da igreja, se não fosse através de pessoas como eu e você. Nós somos uma escola para que os anjos aprendam sobre a glória da graça de Deus. Isso é apenas uma das matérias, mas tem outras. Tem outras, irmãos. Então a igreja é uma escola para os anjos. Então eu quero que você pegue essa frase, multiforme sabedoria. Versículo 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Outra frase muito importante. O propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo. Deus é um Deus de propósito, porque Deus é propósito. Deus estabeleceu um propósito eterno em seu Filho. E é nesse Filho que Ele vai cumprir todas as coisas. Como diz o versículo 10 do capítulo 1 de Efésios, um dia Deus vai convergir todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, em Cristo Jesus. E de Cristo Jesus, Ele terá toda a preeminência sobre todas as coisas. Hoje Cristo não tem toda a preeminência, porque neste mundo existe um principado e potestade das trevas, de engano. Mas um dia, Deus vai trazer todas as coisas de volta. Ele vai colocar todas as coisas de volta aos pés do cabeça exaltado. E assim Ele vai cumprir todo o propósito que Ele estabeleceu em seu Filho. Porque neste propósito, Cristo tem toda a preeminência. Cristo tem toda a centralidade. E Cristo tem toda a glória. Então aqui nós temos essas coisas. Primeiro, o mistério de Cristo. Segundo, as insondáveis riquezas de Cristo. Terceira, a economia do mistério. Quarto, a multiforme sabedoria de Deus. E quinto, o supremo ou eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. São assuntos simples? Não. São os assuntos mais elevados da Bíblia, os mais profundos, os mais altos. E como que nós podemos tocar tudo isso? Como que nós podemos chegar a tudo isso? Aqui está, irmãos. Vou só resumir, não vou muito longe não. Ele diz assim, versículo 18: sejais plenamente capazes de compreender com todos, juntos, todos os santos, a largura, o comprimento e a profundidade de todas estas coisas aqui. Se você observar, meus irmãos e irmãs em Cristo, todos estes itens aqui citados, todas essas frases aqui citadas, são descritas por dimensões. Como que nós podemos entender isto? Crescendo juntos, sendo edificados juntos, sofrendo juntos. Compreende, irmãos? Por isso que a necessidade da nossa mutualidade, por isso que nós estamos sendo edificados juntos. Às vezes nós somos tratados de maneira muito especial um com o outro, e isso faz parte do trabalho de Deus. É isso que significa a intrusividade. É quando você percebe que o irmão, nessa comunhão, não é você estar com o irmão, é você estar é estar unido a. A nossa comunhão não é uma coisa periférica, a nossa comunhão é um relacionamento íntimo. Nesse assunto da intrusividade, desta pedra, da ágata, dessa calcedônia, nós vamos entrar muito ainda sobre o ministério de João.
Porque aqui nós estamos vendo o aspecto da edificação e da mutualidade, mas vamos ver o aspecto do serviço. Porque vocês vão ver algo sobre o apóstolo João. Se você estuda o ministério de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo chamou Pedro, você vai ver algo muito interessante. Lá no capítulo 5, no versículo 10 do Evangelho de Lucas, vai dizer para nós que o Senhor Jesus chamou Pedro, o Senhor já conhecia Pedro, Pedro começou a andar com o Senhor, mas Pedro ainda não era um apóstolo que estava junto do Senhor no seu ministério. Mas lá em Lucas 5, vai nos dizer que quando o Senhor Jesus foi chamar Pedro, ele estava pescando. E aí você vai ver que o ministério de Pedro estava relacionado a isto. Aquele que jogou a grande rede, igual aquele lençol invertido que ele viu em Atos 10, e pegou todo tipo de peixe. Então, a profissão de Pedro estava relacionada com o ministério dele. Isso foi muito particular aqui, na experiência desses 3 homens apenas, irmãos. E porque o Senhor quer nos ensinar algo. Aí depois vem Paulo. Em Atos 18 vai nos dizer que Paulo era um fabricante de tendas. Por isso que o ministério dele está tão relacionado com a edificação da igreja. Quando o Senhor Jesus foi chamar João, ele estava consertando redes. E aí você vai ver que o ministério de João tem a ver com fechar essas brechas. Porque aquela grande rede que foi lançada por Pedro, agora no ministério de João, deixe-me colocar um detalhe. Irmãos, pelo menos perto dos 30 últimos anos da vida de João, do ministério de João, ele exerceu praticamente sozinho, sem a companhia dos 12, porque quase todos já haviam morrido. Pelo menos de 20 a 30 anos talvez, João não tinha mais a companhia desses outros apóstolos. João, quando ele faleceu já bem velho, ele viveu mais do que todos eles. Infelizmente ele começou a enxergar que aquela grande rede que Pedro lançou já estava cheia de buracos, e muitos peixes estavam saindo. Por isso que os escritos de João, sempre em categoria, são os últimos. Dos evangelhos, foram os últimos. Das epístolas, os últimos. Está vendo, irmãos? Porque ele escreveu como que para fechar, para costurar todas as redes. Não que houvesse falha nos escritos apostólicos, de forma alguma. Porque agora, quando João escreve, a igreja estava vivendo uma profunda decadência. Estava entrando num processo de apostasia, que trouxe grandes males para a igreja até hoje. Por isso os escritos de João têm um cunho, têm uma integridade no que concerne a apostasia. Esses livros, esses escritos de João têm uma força poderosa para combater isto. Veja que Paulo escreveu suas epístolas com o propósito de mostrar o estado da igreja em tempos normais. Mas João, quando ele escreve aquelas 7 cartas, você vai ver que as 7 cartas que João, porque Paulo escreveu 7 cartas endereçadas diretamente às igrejas. É claro que ele escreveu 2 para Timóteo, ele escreveu 1 para Filemon, você sabe muito bem disso. Mas ele escreveu diretamente às 7 igrejas. João, da mesma forma, também escreveu às 7 igrejas. Mas Paulo escreveu às igrejas em tempos normais, ou em tempos normais. João escreveu às 7 igrejas em tempos anormais. O que eu quero mostrar para vocês, a gente vai ver isso no próximo estudo, que o ministério de João sempre foi preencher os espaços. Ele preencheu os espaços em Éfeso, quando Timóteo saiu, João que ficou, entende? Então ele sempre foi aquele que preencheu os espaços vazios. Ele sempre foi aquele irmão que cooperou quando os outros não estavam. Lindo o ministério de João. Isso tem a ver com o caráter intrusivo da Calcedônia. Mas nós vamos ver coisas muito preciosas ainda sobre essa palavra Calcedônia, com a relação que ela tem com o apóstolo João. Se vocês quiserem, já comecem a estudar sobre o concílio de Calcedônia, porque isso, irmãos, está na história, isso está nos livros de história. Aí você vai descobrir que esse concílio de Calcedônia tem a ver com o ministério de João, e a pedra de Calcedônia, ou a ágata, Calcedônia, é a pedra do apóstolo João. Veja, irmãos, até a história Deus escreveu nessas pedras. Não é curioso isso? Muito curioso.
Então nós temos que entender esses aspectos dessas pedras, para observar como Deus está trabalhando na nossa vida, como nós precisamos crescer de maneira intrusiva, um dentro do outro, crescer juntos, crescer como que amalgamados, presos uns com os outros, aprender juntos, crescer juntos, aprender juntos com todos os santos e não separado. Vamos seguir na direção do Espírito. Que o Senhor nos ajude mais uma vez. Na quinta que vem nós vamos retornar a partir desse ponto, para entendermos mais sobre o caráter intrusivo da ágata, essa pedra que está ali no fundamento da Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe.